Boa noite a todos. Intenções da Santa Missa pelo 7º dia da alma de Leonardo de Santana e por todos os seus familiares. Também rezamos pelos falecidos vítimas da Covid. Rezamos pela saúde de Marinalva, de Jean, Margarida, Augusta Romão, Dona Odineia, Benedita, também pelo aniversário de Jameson. E por todos os aniversariantes da semana, também pelos preparativos do nosso padroeiro. Missa da terça-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Comunidades pobres socorrem outras comunidades mais pobres. Aí se manifesta a graça e o amor de Deus. Esta liturgia nos motive a multiplicar gestos de generosidade em favor das pessoas carentes. De pé, iniciemos o canto de entrada. O Senhor é minha luz e minha salvação. Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo. Tende compaixão de mim e atendei-me. Vós sois meu protetor. Não me deixeis, não me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, hoje o Senhor nos convida a sermos perfeitos como o Pai é perfeito. Mas, porque somos humanos, nos distanciamos de Deus, nos tornando imperfeitos. Por isso, reconheçamos-nos pecadores e necessitados do perdão do Senhor, cantando. Piedade,
pessoal. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Os discípulos do reino são orientados por Jesus a amar os inimigos e serem bons como o Pai Celeste, que faz cair a chuva sobre justos e injustos. Ouçamos as leituras. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, com efeito, em meio a grandes tribulações que as provaram, a sua extraordinária alegria e extrema pobreza transbordaram em tesouros de liberalidade. Eu sou testemunha de que esses irmãos, segundo os seus recursos, e mesmo além de seus recursos, por sua própria iniciativa e com muita insistência, nos pediram a graça de participar da coleta em favor dos santos de Jerusalém, e indo além de nossas expectativas, colocaram-se logo à disposição do Senhor, e também a nossa, pela vontade de Deus. Por isso, solicitamos a Tito, que assim como a iniciou, ele leve bom termo entre vós essa obra de generosidade. E como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo, e a caridade de que vos damos o exemplo. Assim também, procurai ser abundantes nesta obra de generosidade. Não é uma ordem que estou dando, mas é para testar a sinceridade da vossa caridade, que eu lembro a boa vontade dos outros. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Bendize a minha alma ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Cantai ao meu Deus sem cessar. Bendize a minha alma ao Senhor. É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó e que põe no Senhor a esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez o mar e o que existe. O Senhor é fiel para sempre. Bendize a minha alma ao Senhor. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor que liberta os cativos. Bendize a minha alma ao Senhor. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendize a minha alma ao Senhor. De pé, aclamemos o Santo Evangelho. O Evangelho é a boa nova de Jesus veio ao mundo anunciar.
Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. O Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a 11ª semana do Tempo Comum. E, de um modo muito particular, nesse Tempo Comum que celebramos na Igreja, nós celebramos a vida pública de Jesus, aquilo que Ele faz nos seus ensinamentos, na sua parte missionária da sua vida. E nós estamos escutando durante esta semana algumas propostas de Jesus que vão de contra uma releitura que Jesus faz de alguns preceitos da lei mosaica, da lei de Moisés. Então, nós escutamos esta semana Jesus dizendo que não veio para abolir a lei, mas veio para dar plenitude, veio para dar pleno cumprimento à lei que já havia sido instituída. Só que Jesus faz algumas releituras sobre esta lei, ampliando aquilo que ela fala, dando um sentido universal para o mundo todo sobre aquela lei que ele está falando. Então Jesus ampliou o conceito da lei de Talião, de que o povo deveria pagar com o mal que foi recebido. Olho por dente, olho por olho e dente por dente. E Jesus faz uma releitura deste conceito, ampliando para o amor profundo de Deus, que todo aquele que deve ser discípulo não deve seguir aquela lei, mas colocá-la no sentido mais profundo da sua existência, colocando o conceito do amor de Deus, tanto o amor que Deus tem por cada um de nós quando imploramos o seu perdão, por isso que devemos também agir com misericórdia para com o nosso próximo. Aqui nós ainda estamos no discurso que Jesus faz na montanha. Certamente vocês se lembram que Jesus, alguns dias atrás, falou sobre as bem-aventuranças para a multidão que estava ao seu redor. Então, Jesus começa esse discurso que ele faz numa montanha para a multidão, falando sobre as bem-aventuranças. E depois ele segue fazendo essa releitura
da lei de Moisés, trazendo agora a lei para o conceito cristão de amor. E hoje nós escutamos Jesus fazendo outra releitura dessa lei de Moisés, quando ele diz assim: vós ouvistes o que foi dito. Vejam, vós ouvistes o que foi dito antes, no Antigo Testamento: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Jesus continua: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. No tempo de Jesus, e até em algumas culturas hoje em dia, existe uma cultura de tribo, uma cultura tribal, em que determinada tribo só amava e só era fiel à sua tribo, de modo que quem era contrário àquela tribo era tido como inimigo e devia ser morto, devia ser odiado e morto se fosse contrário àquela tribo. Então eles só amavam, só respeitavam quem fosse daquela tribo. Saísse daquela tribo, já poderia ser considerado um inimigo e merecia o ódio. Então Jesus amplia esse conceito de amar somente aqueles que são do nosso meio, para que o nosso amor atinja o universo. E vejam, Jesus amplia essa ideia de que só podemos amar quem é de nossa tribo, quem é de nossa família, e os outros eu posso odiar, justamente porque ele continua dizendo: assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Vejam, Jesus traz essa universalidade do amor, de que o cristão precisa viver e amar a todos sem distinção, porque Deus faz assim. Vejam, o próprio Jesus diz: assim vos tornarei filhos do vosso Pai, porque Ele, Deus, faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Vejam, se Deus, que é Deus onipotente, ama a todos, faz o sol nascer sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos, quem somos nós para julgar o nosso próximo, ou para deixarmos de amar quem quer que seja? Quando Jesus faz esse convite para os seus discípulos e faz esse convite para nós, hoje, que estamos escutando a sua palavra, ele quer justamente que o nosso amor seja igual ao amor do Pai por nós, que não faz distinção de ninguém, que faz nascer sobre maus e bons o sol da mesma maneira, justamente porque Deus é misericórdia e Deus olha para o ser humano que está muitas vezes atrás de erros, atrás de pecados, atrás de maldade, porque no fundo, todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Embora alguns se distanciem dessa semelhança e se tornam cada vez mais humanos no sentido de que nós nos afastamos da divindade que fomos criados e deixamos somente agir em nós a humanidade. E nós sabemos que nossa humanidade é tão frágil, é tão pecadora, que por si só nós não conseguimos sobreviver. Por isso que se a gente deixar Deus de lado, a gente vai ser como um animal irracional, sem pensar, sem ter a capacidade de discernir entre o bem e o mal, uma vez que é Deus que habita a nossa essência, é Deus que habita o nosso interior e faz com que nós possamos enxergar que nós somos criados à sua imagem e semelhança. E Jesus ainda continua dizendo assim: porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos fazem a mesma coisa. E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos fazem a mesma coisa. Vejam, Jesus muda aqui
a vivência do cristão. Em outra parte do Evangelho, durante essa semana, Jesus falava que a nossa justiça deveria superar a justiça dos mestres da lei, justamente porque aqueles que eram chamados a serem mestres da lei só faziam colocar nas costas do povo aquilo que eles mesmos não conseguiam carregar, ou nem eles mesmos faziam. Por isso que a justiça de um cristão, de um discípulo de Jesus Cristo, deve superar essa justiça. O amor de um cristão deve superar o amor com que os cobradores de impostos tinham. Por isso que nós precisamos ampliar, fazer crescer na nossa mente, no nosso coração, a ideia de que precisamos também amar os nossos inimigos. Não é tarefa fácil. Jesus não disse aqui, vai ser fácil amar seus inimigos. Não, Jesus só disse assim, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Jesus não disse que vai ser fácil, mas ele apenas nos ordena enquanto discípulos. Porque se ele nos diz, ele sabe que nós somos capazes de tal ação. Ele sabe que no nosso coração ainda há a bondade que Deus colocou. Ainda há a essência divina quando Deus nos criou à sua imagem e semelhança, de sermos capazes de amar os nossos inimigos, de rezar por aqueles que nos perseguem. Só assim nós poderemos compreender a ideia de quando Jesus fala no final do Evangelho de hoje, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E eu digo, meus irmãos e irmãs, se Jesus disse isso aos seus discípulos e está dizendo para nós hoje em dia, é porque Ele sabe que nós somos capazes de tal ação. Ele sabe que no fundo do nosso coração ainda há a divindade que Deus colocou em nós ao nos criar a sua imagem e semelhança. E Ele sabe que em meio a tantos desafios, mesmo não sendo fácil rezar por quem nos persegue, amar quem nos odeia, tratar bem quem nos trata mal. Mas isso é uma tarefa difícil, porque o discípulo de Cristo é chamado também a abraçar a cada dia a sua cruz, sabendo que depois da cruz terá a glória da ressurreição. Então, tenhamos a coragem, a ousadia de neste mundo sermos diferentes, de nós que escutamos a palavra do Senhor, de sermos diferentes, de não agirmos como as pessoas agem conosco, de não agir com a mentalidade mundana, mas agir com o coração, com a mente, com o corpo todo voltado para o Senhor, que é o nosso mestre, que é aquele que nos ensina a plenitude da vida que é estar junto com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. De pé, elevemos juntos as nossas preces ao Senhor. E a cada prece responderemos: ouvi, Senhor, a nossa oração. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelo Papa, para que seus gestos de amor e generosidade sejam acolhidos como luz e exemplo pela humanidade. Rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos administradores do bem público, para que sejam mais solidários com as populações que sofrem de fome e de falta de dignidade. Rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Por todos os cristãos, para que contribuam para as campanhas de solidariedade em benefício dos mais necessitados. Rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Por todos nós, para que sempre usemos de misericórdia em favor de nossos irmãos e irmãs. Rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. E agora, no silêncio do seu coração, faça a sua prece pessoal ao Senhor. Aquilo que o seu coração deseja e necessita.
todos aqueles que estão enfermos nos hospitais, sofrendo grandes dores, ou até mesmo em suas casas, para que o bom Deus, nesta noite, possa ser o alento em meio às suas dores. E por todos nós que aqui estamos reunidos, para que tenhamos a coragem e a ousadia de amar aqueles que nos perseguem e agir com misericórdia para todos, sem distinção. Rezemos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Tudo isto vos pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Quisestes que Ele fosse o fundamento de todas as coisas, e a todos destes participar de sua plenitude. Sendo verdadeiro Deus, despojou-se de sua glória, e pelo sangue derramado na cruz, trouxe a paz ao mundo inteiro. Elevado acima de toda criatura, tornou-se a fonte da salvação para todos os que fazem a sua vontade. Por ele,
os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Oração Eucarística segunda. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Recebei ao Senhor a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Manuel Delson e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs
que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, sou livre que entreis em minha morada, mas veio a sua palavra e serei salvo. Fonte de graça, de Deus.
Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas escondei. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno defendei. Na hora da minha morte chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ó Deus, esta comunhão da Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tem avisos? Eu gostaria de saber se o senhor sabe alguma informação, se no próximo sábado já volta ao normal. Que o decreto é até o dia 18, né? Não tem nenhuma informação sobre isso? Não houve nenhuma mudança, não. A Frei Paulo disse que se houver, avisa com antecedência. Então, por enquanto, a gente permanece nas terças-feiras, viu? Até que chegue o novo decreto. Então, a gente quer agradecer ao Frei Rafael por estar aqui conosco, lembrando a nossa terça-feira, já que nós não temos missa no domingo, temos a graça de ter a Eucaristia das terças-feiras. Muito obrigado e agradecendo com a salva de palmas.
Deus, a sua bênção, que ela se estenda sobre todos os nossos familiares, sobre nossa casa. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pedro Apóstolo, desça sobre vós, sobre vossa família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossas vidas. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma entre todas foi a escolhida, hoje por Maria serva perfeita, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar no teu colo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar no teu colo, nossa mãe sempre será. Essa que avança como a aurora, viveram como um exército em ordem de batalha, lute como o sol e como a lua, mostrando o caminho dos Senhor teus. Minha alma glorifica o Senhor. Teu Espírito exulta em Deus e Salvador. Em Deus e Salvador. Tchau, Marinava. Boa noite. Tchau, comunidade. São Pedro, rogai por nós. Nossa Senhora da Guia, rogai.